Gente, estou muito feliz com mais um programa. Eu sempre começo o programa assim, tá? Ainda não vou contar quem está do meu lado. Queria agradecer meus patrocinadores, o Shopping Cidade Jardim, os Shoppings Jardins e a Camila Can, joalheira. Eu sempre falo que fazer um podcast não é fácil, tá? A gente olha aí, acho que é fácil, mas não é. Principalmente porque nossos convidados geralmente são muito ilustres, é muito difícil trazê-los. O que eu trouxe hoje, meu amigo aqui, Ricardo Xuxi Trajano. Aliás, meu amigo conheci hoje, mas já estamos íntimos aqui, já conversei um monte de coisa com ele antes. E ele falou, pera, vamos contar aqui para o público escutando, né, e assistindo. Senão, eu sou muito curiosa, gente. Uhum. Prazer você estar aqui. Igualmente. Te trouxe de Minas Gerais, porque ele mora em Minas Gerais. Eu sou carioca, mas moro em BH há 30 anos. 30 anos. Eu fiquei muito feliz que eu escutei agora, que o cara me contou, que só faz 6 anos que você... 6, 7 anos. 6, 7 anos que você começou a fazer palestras. Fazer palestras, gente. A história dele é inacreditável. E com tantos assuntos, eu trouxe o Ricardo porque eu assisti já uma palestra dele, fiquei encantada com a história dele de vida, de superação. E ele ajuda muita gente com a história dele, então por isso que eu trouxe ele aqui para contar um pouco. Ainda mais agora, que está acontecendo tantos casos de quedas de avião. E né, também a gente fica sabendo mais, eu acho, não sei se tem mais avião voando, ou se a gente fica sabendo mais pelas redes sociais, né, pela mídia muito rápida. Na sua época, né, o seu avião, só para começar aqui, o voo era da Varig, nem existe mais Varig, era um voo da Varig 820, vindo Rio, Paris? Indo de Rio, meu sonho era conhecer Londres, Rio, Paris e Londres. Ele caiu, o avião, em Orly, Na Paris. verdade, ele não caiu, ele fez um pouso de emergência. Então, Era um Boeing 707 da Varig. Eu tinha 21 anos. Meu sonho e a minha paixão era conhecer Londres. Por quê? Eu estudava engenharia e era músico, contrabaixista, toco até hoje. Que bacana. Gravava muito lá no Rio de Janeiro. Tinha várias bandas que eu tocava lá. E o meu sonho era conhecer Londres, porque naquela época, aquelas bandas, eu sou roqueiro e bluseiro. Né? Nossa, era todo mundo. E naquela época, aquelas bandas, os Led Zeppelin da vida, Pink Floyd, essas bandas não vinham tocar no Brasil, imagina. Não existia isso. Não. Falando década de 70. Foi em 73, né? Então, os meus amigos, porra, Ricardo, você é músico, você tem que ir para lá ver esses caras ao vivo e a cores. Eu falei, eu sei, mas a passagem é muito cara. E aí eu já trabalhava, estagiava em engenharia, economizei meu rico dinheirinho e entrei dentro de uma agência da Varig. Ficava lá em Copacabana e saí de lá com meu sonho realizado, passagem para Londres. Escala em Paris. Escala em Paris. E olha que interessante. A Varig, naquele tempo, era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais. Jura? Era a única empresa. Nossa, gente, que loucura, eu nem sabia. E saíam vários voos da Varig à noite, normalmente. Tá. Meu voo estava marcado para as 11 horas da noite, 23 horas, e eu simplesmente cheguei no antigo Galeão às 5 horas da tarde. Nossa, ficou um tempão esperando. Sabe por quê? Não. Claro, passageiro de primeira viagem, super ansioso, enfim, mas tinha um motivo principal. Naquele tempo, as pessoas falavam que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. Eu fiquei com isso na cabeça. Final do avião. Fiquei com isso na cabeça e naquele tempo você não escolhia o lugar como hoje. Aqui em casa, eu quero a poltrona. Olha aí, gente, 73, não faz tanto tempo assim. 50 anos, né? Você só escolhia o seu lugar quando você fazia o check-in na hora lá. Entendi. De então você foi o primeiro a chegar. Eu falei, eu quero ser o primeiro, porque eu quero escolher meu lugar lá atrás. E assim foi feito. A atendente falou até a penúltima, porque só para você ter uma ideia, a tripulação de um Boeing naquele tempo você não vai nem acreditar, eram 17 tripulantes. 17? 17. Não tinha GPS, eram 2 navegadores. Não tinha GPS. Não tinha. A rota era no papel, altos cálculos, e à noite pelas estrelas. Não pode ser. Gente, isso 2 navegadores, depois tinham 2 engenheiros que eles chamavam mecânicos de voo. Não tinha GPS. Tinha, não existia. Nossa, GPS foi agora, uns anos atrás. Então a pessoa viajar pelas estrelas? Estrelas, altos cálculos. Rotas. Então tinha engenheiro de voo, calculista. Esses engenheiros de voo, os mecânicos de voo,
os navegadores, que eram os caras que calculavam a rota, tinham o piloto, o copiloto e tinha o substituto deles. Fora isso, tinha uma pessoa que não era em todos os voos, nesse meu voo tinha, que era uma pessoa que ia paisana da Varig para ver como é que estava todo o serviço da Varig a bordo. Entendi, tipo uma governanta que olhava tudo assim para ver, né? Ela estava nesse voo e o restante eram comissários, então eram 17. Aí a moça falou assim, a atendente falou, olha, a última fileira é reservada para os tripulantes, mas tem a penúltima. A fileira 27, janela F, pode ser? Eu estava sozinho, falei, beleza. Beleza, janelinha. E esse lugar foi vital para mim. Olha só como Por é que quê? Porque o voo estava tranquilo, faltavam 5 minutos para chegar. Naquele tempo era só Orly, né? O Charles de Gaulle, 2 anos depois, eu acho. Tá. E faltavam 5 minutos para o avião chegar na escala e começou uma fumaça pequenininha. Ninguém deu bola na projeção do toalete que era atrás de mim. Porque o pessoal fumava no avião nessa época, Sim, certo? Mas a causa do avião tinha não até o foi cinzeiro. isso. Depois eu vou entrar nesse assunto. Não foi o cigarro? Não, depois eu queria falar sobre isso. E eu fui um dos primeiros a ver, as outras pessoas com cinto do meu lado. Ninguém percebeu? Não, todo mundo viu a fumaçazinha, o comissário lá com o extintor para controlar o problema. Entendi. Mas ninguém deu bola, porque a fumaça era insignificante. E faltavam 5 minutos para pousar. 5 minutos. E eu, por puro instinto, Tati, tirei o meu cinto. Gente, que loucura. Tem explicação e fui andando para frente. Eu já tinha visitado a cabine 2 vezes. Naquele tempo, eu sou curioso. É curioso. Você podia visitar a cabine e passageiro de primeira viagem, imagina. Imagina. E aí fui andando para frente. O pessoal ficou sentado. Não entendendo nada, né? Acho que o pessoal lá da frente nem viu a fumaça lá atrás. Não, claro que não. Se eu não escolhesse um lugar no meio ou na frente, você não iria. Cheguei lá na frente, o comissário-chefe me deu uma bronca. Garoto, o que você está fazendo aí, rapaz? E você é pequeno, né? Você quer visitar de novo a 1,92. É pequeno? Você quer visitar de novo a cabine? O avião está chegando, volta para o seu lugar proibido. E eu passei do lado dele, parecia que ele não estava falando nada comigo. Eu não dei E você foi andando? Continuei. Quando eu cheguei lá na frente, em pé, perto da divisória da cabine, a fumaça tomou conta de todo o avião. No ar, a 2.000 metros de altitude ainda. Então... E ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento, preta fumaça, sem que ninguém... A fumaça foi envolvendo as pessoas sem que elas tivessem o menor poder de reação, sentada nas poltronas. Então elas morreram assim, com essa fumaça, né? Exatamente. E eu lá na frente, em pé, não enxergava o Gabriel daí, um palmo na minha frente, tudo escuro. E aí me veio à cabeça, eu em pé ainda, eu falei, cara, eu vou morrer. Veio minha vida toda na minha cabeça. Mas já pegava fogo? Não, você não viu. Onde a fumaça, fogo. Mas você não viu o fogo. Você não viu o fogo, só via aquela fumaça preta. Fumaça. O avião já estava em chamas inteiro. Devia estar, né? Você não viu, A fumaça, o fogo comendo ali atrás, provavelmente. Tanto que aí eu comecei a me despedir da vida, veio um filme na minha cabeça, fração de segundos, minha vida inteira, minha família, meus amigos, e senti uma pessoa, não ela, ninguém do avião, me abraçando, me apertando, me pegando. Eu falei, cara... E você caiu no chão daí? Eu falei, a morte está me levando, que loucura. Meu Deus, Ricardo, não acredito. E aí o avião começou a perder muita altura, minha impressão que ele ia cair de bico, aí eu caí no chão. Falei, pronto, ele vai cair de bico. E aí ele conseguiu fazer um pouso de emergência. Porque o piloto e o copiloto estavam trancados na cabine, a fumaça não ia até eles. Tinham outros comissários. Um pouquinho. Um pouco, tanto que os instrumentos ali eles não enxergavam direito por causa da fumaça, tiveram que abrir a janelinha lateral pouso forçado, para pilotar o avião. Olhando por fora da janela. A janelinha. Meu Deus do céu. E aí eles conseguiram fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Mas quem era essa pessoa que te abraçava? Deus? Não sabe até hoje? Era a morte me abraçando. Não, eu falava, eu convicto que era a morte. Não, um ano depois eu encontrei com um grande amigo meu, infelizmente já faleceu. Esse cara é um cara, meu querido Nelson. Sempre foi um cara fora da curva, um cara diferenciado, sempre teve um lado espiritual muito forte. E eu falei isso para ele, ele queria saber esses momentos de aflição. Encontrei no meio da rua,
um ano depois, e eu falei, Nelson, cara, a morte chegou e me abraçou. Ele falou, Ricardo, não era a morte. Era Deus. Era a vida te Era a protegendo, vida. era o seu anjo da guarda, era o seu Ai, me Deus te arrepiei. dando um abraço. Total. Eu fiquei louco. Você nem se machucou quando você caiu? Não, não quebrei, mas quando eu caí, o teto todo do avião foi caindo em chamas, carbonizando todas as pessoas. Eu queimei muito nas costas, tem minhas queimaduras até hoje. Mas o problema pior foi o que você inalou, a foi fumaça. O que eu inalei, que eu respirei. Minha primeira radiografia de pulmão, atestado de óbito. O médico olhava e falava, esse cara já morreu, né? Não, ele está aqui no CTI. Mas não vai passar de uma semana. Fiquei 2 meses no CTI em Paris e 1 mês no Rio de Janeiro, na Beneficência Portuguesa. E quando esse amigo meu falou, cara, a vida te protegendo, era o teu anjo da guarda, eu comecei a chorar. E ele falou uma coisa que eu falo isso nas palestras. Ricardo, aprende uma coisa, cara. Você só estava vendo um lado da sua moeda. Um lado. É a morte me abraçando, esse trabalho tá um saco, por que eu fui conhecer aquela pessoa? Sim. Vira a moeda que você tem saída para tudo. Menos para a morte, evidentemente. Total. Foi uma lição de vida que eu carrego isso até hoje com muita emoção. Porque você reclamava muito, você era... Não, mas ele estava dando assim? outros exemplos de vida, né? Eu tinha um garoto. Você era jovem, 21 anos, gente, nem pensava muito. Então... E como assim você se sente? Porque você foi um escolhido, né? Você foi o único passageiro a sobreviver. Foi, morreram 123 pessoas. 123 pessoas. Como que você se sente assim? Você se sente um privilegiado? Porque você levou isso a favor da sua vida, né? Você podia ter ficado traumatizado, né? Ter sonhado todo dia com acidente, virado uma pessoa... não sei, traumatizada mesmo. E como que você virou essa pessoa que estamos aqui hoje? Pois é, você sabe, Tati, que depois que ele falou isso comigo, foi o teu anjo da guarda, o teu Deus te dando um abraço, eu imediatamente comecei a me perguntar por que só eu? Por que esse meu Deus, esse meu anjo da guarda não abraçou as outras pessoas? Sim. Por que isso? Por quê? E aí eu começava a me perguntar o tempo todo. Você sabe que você já deve ter feito essa pergunta, eu já fiz milhares de vezes. Quem sou eu, Ricardo? Sim. Esse ser infinitamente pequeno diante dessa existência louca, quem sou eu, cara? Tão especial, né? Para ter sido o único sobrevivente. E aí eu me perguntava o tempo todo. Vou dar um exemplo. Como se eu pegasse um foguete aqui, quisesse tocar lá naquele céu azul lindo, você não vai tocar nunca, meu amigo, é infinito. E aí você começa a pirar o cabeção. Exatamente, porque aí você tem que mudar de tema. Você perguntou muito, né? E você me contou que você começou a dar palestra só agora. Depois de quantos anos do acidente? 40 e tantos anos. Então, assim... Pois é, e aí, exatamente, a ficha caiu quando eu comecei a fazer palestras, Tati, e percebi que eu ajudo demais as pessoas. Demais. Tem relatos que eu tenho aí maravilhosos de pessoas que assistem as palestras. E aí eu fui entender exatamente isso que você falou. Que essa é a sua missão. Que era a minha missão, meu propósito de vida. Ajudar. Aí eu respirei um pouco. Mas você ficou 40 anos não sabendo? Fiquei me perguntando. E quando eu te pergunto, você é especial, né? O que você tem de especial? Agora você encontrou seu propósito, mas esses 40 anos que você trabalhava, era uma pessoa comum... Criou-se um grande ato na minha vida. Mas você nunca foi revoltado, nunca sofreu... Nunca sonhei com esse acidente, nunca sofreu. Entrei de avião tranquilo. Você voou de novo sem problemas? Sem problemas. Nunca mais teve medo de avião? Não. Não tem? Nenhum? Você podia ser terapeuta para quem tem medo, né? De avião. Eu sou muito amigo do Lito, do Aviões e Músicas. E o Lito fala muito sobre essa turma que tem medo de avião, que a grande maioria tem medo de avião. O que você fala para essa turma também? Não, eu digo o seguinte, eu nunca fiquei com traumas. Até tem um caso interessante que eu entrei 1 ano e pouco depois. Não sei se você curte um pouquinho de astrologia. Sim, super. Eu sou ariano, cabeça dura e teimoso, como todo ariano. 1 ano e pouco depois, eu entrei na mesma agência da Varig que eu tinha comprado aquele sonho. Cheguei para a atendente, não me identifiquei e falei, olha, eu gostaria de uma passagem
para Londres com escala em Paris, o mesmo trajeto. Meu Deus, depois de um ano? Que eu não cheguei lá. 1 ano e pouquinho. Nossa, é muito bem resolvido. E aí ela abriu um sorriso, passou o preço da passagem, que era muito caro naquela época. Aí, quando ela foi passar o preço, eu falei, não, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquele acidente que teve 1 ano e pouco atrás, sobreviveu um passageiro? Sei, Ricardo Trajano, pois esse cara sou eu. Ela levantou, me deu um abraço super carinhoso. Eu falei com ela, esqueci o nome dela. Eu quero chegar no meu destino, eu quero chegar no meu destino. Exatamente, eu falei com ela, deixa eu te falar uma coisa, eu economizei meu rico dinheirinho, paguei cash a minha passagem ida e volta, não cheguei nem na primeira escala da ida. É verdade. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Eu sei que minutos depois eles me deram a passagem. Óbvio. E eu embarquei com um grande amigo meu, que tem um Ronca-Ronca, um programa de música no Rio, maravilhoso ele, um grande fotógrafo, Maurício Valadares. E a Varig nos concedeu um upgrade, uma primeira classe Bom, naquele tempo da Varig era top. Nossa. Né? E eles serviam para gente antes do avião decolar. Comida? Champanhe, vinho, uísque, caviar, outras coisas. Nossa, chiqueria, até caviar. E a gente tomando todas. Quando o avião decolou, o Maurício chegou para mim e falou, pô, Ricardo, não é possível, cara, você está tranquilo aí? Eu falei, tô, Maurício, sem problema nenhum, mas eu vou te confessar uma coisa, Ricardo. Eu estou muito aflito aqui e se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. Não acredito. Maravilhoso. E aí, hoje ele morre de rir, né? Naquele tempo ele estava assim... Mas me fala, o que você fala para as pessoas que têm medo de avião? Qual que é a sua dica? Olha, não tem dica, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Não vou chegar para a pessoa e transformar ela e falar, não... Mas você é a pessoa que podia ter mais medos e traumas. Tome umas boas doses de uísque aí, vai no avião. Um Rivotrilzinho, um remedinho para relaxar. Porque a sua hora está escrita, gente. Depois da sua história, não chegou seu dia. Eu acredito que não chegou seu dia. Não era seu dia. Sabe por quê, Tati? Eu acho que o avião é o meio de transporte mais seguro. Sim, sim. Na frente, só mais que bicicleta. Só fica atrás do elevador, né? Verdade. Ele é muito mais seguro que um ônibus, que uma moto, bicicleta, carro. O aeroporto lá de Belo Horizonte é em Confins. Realmente é lá nos Confins, porque são 45 quilômetros. Nossa, já esteve lá? Já. Pois é. Bem longe. É uma viagem. Eu fico muito mais apreensivo ali naquela estrada do que o próprio avião que você vai pegar. Eu levo lá, sei lá quanto tempo para chegar lá, 40 minutos. Mas você acha que foi uma fatalidade, então, que aconteceu? Foi uma fatalidade, exatamente. E aí, o problema dessa fatalidade é o seguinte. Saiu um laudo ridículo, eu vou falar agora sobre a causa do acidente. Pode falar. 1 ano e pouco depois, isso foi em 73, Médici no poder, governo militar, bom, enfim. E saiu o laudo 1 ano e pouco depois, ridículo. Que veio da caixa preta? Não, foi uma ponta de cigarro no banheiro. Tá. E aí criou aquele... Não pode fumar no avião, não sei o que lá, a partir daí. A partir daí que pararam de... a partir de anos depois. Por causa desse acidente, não sei o quê. E aí eu participei de um podcast muito interessante do Panda Betting, que é um cara que foi um dos fundadores da Azul. Não sei se você já ouviu falar, filho do Joelmir Betting. E ele escreve dezenas de livros sobre avião. Ele é um cara muito especial. E o Lito, do Aviões e Música, se tornou um grande amigo meu. E a partir do momento que eu comecei a fazer palestras, eu comecei a futucar mais ali. Sim, sobre esses assuntos. Ir a fundo, familiares das vítimas me ligando. Querendo saber, né? Apesar que você não viu muito ninguém, né? Não. E é interessante que no hospital lá no Rio de Janeiro, quando eu estava lá, já não precisei ficar no CTI, alguns familiares das vítimas iam conversar comigo. Querendo saber. Eu deixava subir, as pessoas, não pode. Não, por favor. Querendo saber se eu via a filha de vestido vermelho, qual foi a reação. Meu pai, que estava de terno e gravata, naquele tempo o pessoal viajava muito de terno e gravata. Outra vida, então eu gente. tentava tranquilizar as pessoas, falando, olha, as pessoas
Então, isso que eu ia te perguntar. Sem... Chegou a primeira pergunta que eu fiz para ele, vou te fazer agora. Eu vou voltar depois à causa. Sim, a causa. Tá. Quando começou a cair o avião, qual que é a sensação? O que as pessoas berram, sei lá, o que falam, rezam? É exatamente isso que eu falava para os familiares. Olha, não houve tumulto, não houve gritos, foi muito rápido. A fumaça envolveu de as tal pessoas forma morreram as pessoas... respiraram, morreram, desmaiaram. Sentadas nas poltronas. E sem dor. Porque sem acho dor. que Elas não foram queimadas, elas respiraram a fumaça preta e já desmaiaram. Da mesma forma como eu apaguei, não me lembro, como se tivesse uma anestesia geral, não me lembro, anestesia não sofri, geral. me despedindo Tá, que bom da saber vida disso. rápido, Não sofre. Não sofreu. Você não escutou berro, você não escutou aquela coisa que você vê em filme? Não, é isso que eu tentava passar isso para os familiares das vítimas e tentar amenizar um pouco esse sofrimento, a dor, que é irreparável. Acho que todo mundo desmaiou. Primeiro desmaiava, a segunda você morria, asfixiado. E aí, voltando à causa do acidente, O pessoal achou que era cigarrinho, não era? Não. O Brasil, isso está no podcast do Panda, e no Danilo Gentili até que eu participei. Eu vi Danilo Gentili, maravilhoso, adoro ele. Você viu esse programa? Eu vi com mais uma pessoa. A primeira parte foi do outro copiloto que escapou daquele acidente, que pousou numa selva lá no Pará, eles perderam a rota, erraram a rota. Sim, eu vi. É o Zilli. E depois? Depois, o segundo tempo do programa, sou eu com o Lito. Em determinado momento ali, eu passo a bola para o Lito e o Lito fala da causa do acidente. O Brasil, naquela época, tinha comprado os aviões Mirage, que eram fabricações francesa / inglesa. E eram aviões supersônicos, 2 lugares só. Eles compraram, não sei te dizer a quantidade, mas compraram alguns e receberam no final de 72, início de 73. 73, julho, foi o meu acidente. E alguns desses assentos, normalmente, esses aviões têm assentos injetáveis. Dá um pepino dentro do avião, o assento te catapulta, você sai fora e desce de paraquedas. É sério? Você já viu eu já vi o avião, né? O caça que acontece isso, mas só um caça. Não, pois é, o Mirage era um caça. Todos, dos passageiros todos, acontecia isso? Não, era o caça, 2 lugares só, esses aviões Mirage. E eles vinham com esses assentos injetáveis. Deu um problema no caça, ele te remete. Sim, isso eu já vi no filme. Te catapulta, você desce de paraquedas. E alguns desses assentos injetáveis, desses Mirage que eles compraram, vieram com problemas. Elétrico. Mecânicos. E o que eles fizeram? Eles, em vez de mandar pela FAB, sei lá por onde, eles colocaram esses assentos injetáveis no meu porão de carga do meu avião. E esses assentos injetáveis têm componentes, mecanismos explosivos. Entendi. E na despressurização do avião, aquilo ali exalou dentro, aquele mecanismo explosivo. E aí, fogo. Começou, foi muito rápido. Tipo uma pipoca, começou Não, foi muito rápido. E aí, historinha para boi dormir desse povo falar que foi uma ponta de cigarro no banheiro. O próprio Panda Betting, que é um especialista, o Panda diz, Ricardo, o avião estava lá, naquela plantação de cebola, aquela carcaça toda do avião, apenas o teto que tinha caído. Por que eles não fizeram uma perícia adequada? A perícia francesa é inconclusiva. E aí se começa a questionar. Outra coisa que ele fala, Ricardo, você está ali fumando lá dentro do banheiro, beleza. Você pega o seu cigarro, joga, ou você joga naquela caixinha de alumínio que já tem lenços umedecidos, ou mesmo que você jogue no chão, como é que ia causar um negócio desse? Quando que aconteceu? Alguma vez foi uma ponta de cigarro no banheiro? Não, nunca escutei. Governo francês, assim como o governo brasileiro. Falou, vamos ficar quieto. A Varig era a queridinha do governo brasileiro. Sim. Era a única que fazia voos internacionais. E eu já soube por várias pessoas, e aí as coisas vão chegando a você, né? Eu já soube por várias pessoas que... Não vou citar o nome, mas
pô, fulano, por que isso não veio à tona naquela época? Meu amigo, como é que isso vinha à tona naquela época? O governo ia ser desmoralizado e a Varig ia falir. Ali total, total. De tanta indenização altíssima que esses caras Então, iam mas pagar. Naquele tempo não tinha esse problema muito de indenização. Não, mas vamos voltar. Não, porque não te pagaram indenização, pagaram? Não, Pegaram uma passagem. Não, pagaram meu tratamento médico, passagem dos meus pais, hotel, nada disso. Nada Naquele tempo milionário. não tinha essas Nada indenizações. milionário. Pagaram Não. uma mixaria para os familiares, 20, 30 mil dólares. Entendi. Mais uma pergunta. Então é isso. Então não foi. Você começou a ver um fogo da onde você começou a ver o fogo? Eu não Numa via cadeira? fogo. Você não viu? Então pode ser... Só fumaça. Entendi. Na projeção do toalete, que é a projeção ali da carga. Entendi. Então começou o fogo lá embaixo na carga, com esses assentos. Claro. Total. Claro. Como é que vai ser uma ponta de cigarro no banheiro? E uma das razões... E muito rápido, né? A pessoa vai lá com um extintor, apaga um negocinho de cigarro, acabou. Agora, essa fumaça tão rápida. Muito rápido. Você falou que foi 3 a 5 minutos, né? 2 minutos? 3. 2 a 3 minutos, até ele chegar a fazer o posto de emergência. Desculpa. Não. Então, esse é o grande motivo, assim, de eu estar escrevendo o meu primeiro livro, que vai sair até abril desse ano. Ai, gente, nossa, então vamos contar antes aqui, não pode? Como vai chamar? Olha, eu bolei um título, vamos ver se a editora cata, vai ser Sobre Separado Viver. Dá 2 sentidos, sobre Maravilhoso. viver. Que é o que você encontrou agora. E a gente vai contar aqui a história da revista, né? Primeiro tem esse livro aqui, né? Caixa Preta, do Ivan Santana, que saiu 20 anos atrás, a capa do acidente do livro do meu avião. E daí tem várias fotos aqui que eu vou colocar depois na tela para vocês verem. Né? Você... a carcaça, né? Isso. Tem várias fotos. Porque quando os bombeiros me retiraram do avião, eu já estava desacordado. Acharam que você estava Essa foto morto? Aqui, essa escada que os bombeiros colocaram, o meu corpo era o primeiro corpo aqui na frente da porta estirado. Entendi. Você estava bem aqui, né? E eles pensando, colocar essa foto. Eles foram tirar meu corpo, estava morto. O bombeiro subiu, viu que eu estava respirando, me colocaram no helicóptero. E eu cheguei no hospital sem roupa, muito queimado, irreconhecível, cheio de fuligem. Quando eu cheguei lá no hospital, já estava em coma, tinha umas pessoas da Varig lá, falaram, esse cara aí é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino. Porque o Sérgio Balbino tinha o meu porte físico, moreno, alto, magro, e o Balbino tinha morrido. Eles pensando que eu fosse o Balbino. Então, a primeira notícia no Brasil, estou falando década de 70, meio de comunicação, é que o Balbino estava vivo e o Ricardo então, falaram dos seus pais que você estava morto. Eu não era o Ricardo, eu era o Balbino. Entendi. Então, seus pais receberam a notícia que você estava morto. Lá em casa, um velório. Meu Deus do céu. Meu pai encomendando meu sepultamento e minha mãe. Minha querida mãe, que faleceu há 6 anos atrás, aos 96 anos. Mãe com seus instintos. Era a única que falava, meu filho não morreu. E meus amigos falando, Ricardo, você não acredita, a gente super sem graça, falando, como é que a gente vai falar para a mãe dele? Ricardo morreu, ela não quer cair na real. E aí, nesse período, eu fiquei em coma 30 horas e tem até aqui esse bilhete. Deixa eu te mostrar aqui. Eu pedi uma folha de papel. Inconsciente? Em coma. Você não lembra disso? Me identifiquei com a letra de criança. Porque, deixa eu só abrir Vou mostrar depois para você. O coma, Tati, tem vários níveis de coma. Você tem aquele coma profundo, que você não enxerga, que você não faz absolutamente... E você tem aquele coma que você volta à superfície e volta. Tá. Foi num desses momentos que eu pedi uma folha de papel, estava ouvindo o tempo todo, é o Sérgio Balbino, e eu queria falar que não era. Escrevi com a letra de criança, irreconhecível, meu nome do meu pai, endereço... Estou chocado com o endereço. Telefone. E os caras da Varig falaram, então esse cara é outro tripulante, é o Ricardo Trajano, vamos ver aqui na lista de tripulantes. Não achava meu nome, foram na lista de passageiros, os caras veem meu nome lá e falaram, cara, não é possível. Esse cara é passageiro? Como é que esse cara estava lá na frente junto com os comissários? Se ele estava na penúltima fileira, que ele mesmo escolheu. Não entenderam nada. Ligam lá para casa, Varig, um velório lá em casa. Depois de 30 horas? Nesse período das 30 horas que eu me identifiquei, seu Reginaldo, meu pai atendeu o telefone, meu querido velho. Milagre.
nós queríamos pedir desculpas ao senhor. Pedir desculpas não, houve uma troca de identificação de corpos. Seu filho está mal, mas está vivo. Aí de um velório virou uma festa, minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo. Falei. E por quê? Sua mãe tinha... O que ela falou pra você? Por que ela acreditava que você estava vivo? Mamãe sempre teve um lado espiritual muito forte. Eu puxei isso muito dela, muito. Tanto que... Seu santo é forte. Olha que beleza. Ricardo, seu santo é forte. Mamãe... Como eu te falei, mamãe faleceu há 6, 7 anos atrás, aos 96 anos de idade, no Rio. E os 2 últimos meses de vida, ela passou no hospital. Toda semana eu ia visitá-la de avião. É verdade, gente, você precisa não ter medo de avião. E passava a tarde toda com ela lá. E numa das últimas vezes que eu tive com ela, eu fui dar um beijinho nela, saí. Fui saindo, ela falou, tadinha, debilitada, mas muito lúcida, falou, Ricardo, vem cá, vai embora não. Senta aqui do meu lado. Eu quero contar uma coisa para você que eu nunca falei na época do seu acidente. Pô, imagina como é que eu fiquei. Não, gente. Falei, mãe, que isso, mãe? O que foi? Nós íamos visitar você todos os dias, 2 vezes por semana. 2 vezes por dia no hospital. Eu tinha que arrancar o seu pai do quarto do hotel. Seu pai chorava o dia inteiro. Nós pegávamos o metrô e quando nós saltávamos do metrô, nós tínhamos que fazer uma longa caminhada até o hospital. E era isso verão, em Paris? Paris. E era verão, céu azul. E eu ia o tempo todo com a palma das mãos abertas, e o sol iluminando minhas mãos o tempo todo. Eu andava, o sol iluminando, iluminando. Quando eu entrava no hospital, fechava minhas mãos e chegando mais próximo de você, abria. E transmitia toda essa energia para você. Nossa, coisa linda. Acabou. Me emociono até hoje. Maravilhoso. Eu abracei minha mãe aquele dia, eu não queria mais largá-la. Eu me lembro que eu saí daquele hospital, naquele corredor branco, parecia que não tinha fim. Chorava aos prantos, como se fosse uma criança, mas com a certeza absoluta que toda essa energia que ela me passou permanece aqui dentro de mim até hoje, para o resto da minha vida. Coisa linda que ela falou. Te deu vida. Né? A mamãe sempre teve esse lado. Foi uma guerreira, mamãe. Sua mãe que sabia que você estava... Dona Cat. Dona Cat, Beijo, querida. Sabia que você estava vivo. Né? Incrível isso. Olha, é uma lição de vida, assim. E daí a gente vai continuar aqui contando que como ele começou... Gente, até, como eu falei, ele começou a dar palestra 7 anos atrás, gente. Olha a sua história. Já encheu meu olho de lágrimas 3 vezes. Ele foi fazer Ele fez uma reportagem para essa revista linda aqui, né? Lá de BH. De BH, uma revista que não tinha anúncios, que só durou... uma maravilha. Saíram 10 números, saiu de 3 em 3 meses. E daí ele... Tem até a carta aqui, depois a gente vai mostrar aqui. Tem umas cartas aqui que você recebeu, umas fotos bonitas suas. E daí a pessoa, né, que fez a revista, te convidou para fazer uma palestra em São Paulo. Me convidou para o lançamento da revista e falou, Ricardo, você vai... Uns 7 anos atrás, tá? Até então ele trabalhava com calçados, Minas Gerais, ia ter loja, civil, até brinco, engenheiro engenheiro civil, trabalhar com comércio. Exatamente, ele era engenheiro civil, depois, né, teve uma... E músico, né? Músico, loja de calçado, comerciante. E daí a pessoa, vão fazer a matéria dele sobre o acidente, né? Foi. Daí convidaram ele e ele foi. Pois é. Sem querer ir. Ele falou, conta, você me contou, que é maravilhosa essa história. Sem querer ir, eu falei, Daniel, não tem a menor condição, não sei o que eu vou falar, não sei qual vai ser a minha reação falando para um monte de gente. Acabei indo, cheguei lá, tinham várias pessoas, sei lá, 150, 200 pessoas, a maioria garotada de 20 a 25 anos. Eu não levei roteiro, não levei nada. Você nem queria, você conta que você só foi porque era um domingo de manhã. Você achou que ninguém ia ir. O Daniel falou, vai ser 10 horas da manhã, um domingo. Eu falei, ótimo, não vai ninguém. Então vai ser muito bom. Cheguei lá, tinha essa quantidade de pessoas, garotada. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou falar? E aí o Daniel ainda chega para mim e fala, você tem 30 minutos para falar. Eu falei, cara, eu quero falar 2 minutos e ir embora, de fininho. Não, vai lá. Aí comecei timidamente no banquinho alto. Comecei a falar algumas coisas, as pessoas, levanta, não estamos te ouvindo direito. Eu levantei todo sem graça. Tímido. Olha, foi saindo aqui dentro de mim, não sei te explicar o como,
fui falando. Você não tinha feito nem roteiro, ele não fez nada. Parecia que estava num grande divã. Abriu abriu um portal, às vezes acontece comigo, abre um portal e vem. Exatamente. Abriu um portal para você. E aí, fui falando. O Daniel falou, Ricardo, já passou os 30 minutos, pode encerrar. E eu queria falar mais. E aí encerrei e a garotada veio falar comigo e foi aí que a ficha caiu, que o garoto chegou para mim e disse, Ricardo, eu sofri um acidente de ônibus interestadual há uns meses atrás, algumas pessoas morreram, outras ficaram gravemente feridas. Eu, graças a Deus, não fiquei muito ferido, mas fiquei traumatizado. Toda noite eu durmo pensando nesse acidente. E hoje à noite eu tenho certeza que eu não vou pensar mais nesse acidente, porque você falou tanta coisa legal, eu fiquei escutando aqui de você, foi tão legal. Que mudou a percepção dele. E a minha caiu uma ficha enorme, uma ficha imaginária na minha frente. Eu falei, cara, se eu estou ajudando, que seja essa pessoa, uma única pessoa, eu quero continuar a fazer minhas palestras. Porque essa é a sua missão. Agora a gente consegue entender porque ele foi o único sobrevivente. Exatamente. Primeiro, você é uma pessoa, assim, estou te conhecendo há pouco tempo, muito bem resolvida. Né? Obrigado. Não, muito bem resolvida. Uma pessoa de 21 anos sofreu esse acidente, nunca mais teve trauma, comprou sua passagem bem resolvida. Você nunca fez terapia, né? Não, só fiz terapia. Tá vendo? Acho bom fazer terapia, né? Acho ótimo. Não, eu só fiz minha terapia depois que eu me separei. Maravilhoso, tá vendo? Tá vendo? Foi tão bom. Então, mas na época você não ficou com trauma. Bem resolvido, tocou sua vida, nem achou que a sua missão era essa, né? Não, de Porque forma nenhuma. Naquela época eu acho também que acidentes chegava tudo mais devagar, né? Não era essa coisa rápida, assim. Exatamente. Hoje em dia, assim, não sei se a gente escuta mais ou existem mais acidentes de avião, porque a gente escuta todo dia. Todo dia se ligar o noticiário tem um acidente de avião. Então, assim, cada vez tem mais gente traumatizada e tal. Você é uma pessoa bem resolvida, fala bem, né? Você também me contou que você também não morreu porque você tinha um pulmão limpíssimo, né? Eu era atleta. Nadador, atleta, então você não fumava. Isso é uma força divina, evidentemente, que me ajudou. Sim. Sem dúvida. Um anjo da guarda muito forte, que te abraçou, né? Você achou que era a morte, mas era seu anjo da guarda. Exatamente. Então, assim, e depois, agora, você começou com a sua missão. E daí eu te pergunto, as pessoas que vão assistir a sua palestra, né? Que você é incrível. O que você mais se impressiona? O que as pessoas vêm no final falar? Tipo, você mudou. O que você fala? Aliás, o que você fala na sua palestra que as pessoas vêm falar com você? Tipo, obrigado, você mudou o meu modo de ver o mundo. Eu recebo tanta mensagem desse tipo, assim, das pessoas, através de podcast que eu participo, que eu tenho um prazer enorme de estar aqui com você, e das palestras. E normalmente, Ricardo, mas o que você fala nas palestras? Bom, eu começo falando da minha vida no início, do acidente em si, nada trágico, eu falo, sobre os 3 meses, principalmente os 2 primeiros meses que eu fiquei no CT em Paris, que o quanto a cabeça da gente pode ajudar, porque eu cheguei lá, não me dava uma semana de vida. O médico falou para você que você não tinha uma semana de vida. Não, o quanto a cabeça da gente ajuda. Exemplo. Tá. Meus pais já estavam lá, a Varig mandou passagem para eles, só que eles não podiam entrar no CTI, eles estavam no hospital. Todos os dias eles faziam cartazes para mim, com caneta pilô. CTI é UTI, melhor. Né? UTI. Cartaz, assim? Tipo assim... Ricardo, não, a enfermeira... Get better, melhore. Força, Ricardo, você vai sair logo daí. Eu estou falando de frases assim, bobas aqui agora, mas lá... Incentivadoras. Quanto isso funcionava? Né? A enfermeira chegava Bonitinho. Tinha um reloginho ali, 4 horas da tarde ela chegava com um cartazinho, com uma frase diferente todo dia. Cara, aquilo ali era meu alimento de vida, você não acredita. Força, ela atrasava força. 5 minutos, eu ficava doido esperando ela trazer o cartazinho para mim. Isso é um dos exemplos que eu estou te dando. E aí eu falo sobre esse tempo que eu fiquei lá no hospital. Uma cabeça importante, recebia né? dezenas de cartas, naquele tempo eram cartas. Você já lambeu um selo, colocou numa carta? Já. Então, porque a garotada não sabe nem o que é isso. Eu recebia dezenas de cartas e a maioria dessas cartas, Tati, eram de pessoas que eu não conhecia, de
de várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países. A menina mandando uma foto do jornal da Turquia, primeira página com a minha foto, eu falava, cara, que isso, me mandando força. E você começa a ver esse outro lado do mundo. As pessoas, Você um fala, amor, compaixão. Não, a gente está acostumado a ver um mundo tão cruel, né, Cruel, desigual. cruel. Você fala assim, não, Amor, peraí, né? esse mundo ainda tem jeito, gente afetuosa, generosa, solidária, as pessoas que você não conhece te mandando força. Então eu falo muito sobre essa etapa, Se quanto a alimentou de cabeça amor, da né? gente ajuda no hospital. E aí eu entro nas reflexões que são comuns a mim, a você, a qualquer um de nós. São reflexões de resiliência, de força, de viver o presente, de parar de ficar remoendo o passado. Enfim, eu falo sobre muitas coisas e tento passar isso de uma forma com muita emoção, sabe? Toda palestra eu me emociono internamente, externamente, seja como Tipo, as for. pessoas pararam de reclamar. Exatamente. E começa a agradecer. Você agradeceu muito, né? O dia inteiro. Minha vida passou a ser um presente cheio de gratitude o dia inteiro. O tempo todo. E principalmente isso que você falou, eu falo muito para as pessoas pararem de se vitimizar. Meu camarada, você está cheio de saúde. Para de achar que o mundo está contra você, para de dizer que as pessoas estão contra mim, ficar chorando pelos cantos. Que no trabalho você é, né? Tati, a pessoa tem a coisa mais valiosa da vida, que é a saúde. Saúde. Cara, toca o trem, toca isso aí. Eu digo sempre o seguinte, nós somos seres essencialmente simples. Verdade. A nossa natureza é simples. Não importa de onde você veio, quem você é, da sua origem. Total. Você vê aqueles caras que a gente está acostumado, vira e mexe, a encontrar, nariz em pé, falando, você sabe com quem você está falando? E aí eu digo um provérbio chinês, não sei se você conhece, numa partida de xadrez, independente do seu resultado, o rei e o peão, no final da partida, são guardados na mesma caixinha. Total. Então, meu amigo, pega essa sua arrogância e deixa por aqui enquanto você está vivo, porque quando você for morar lá embaixo, você vai ser igual a qualquer um. Na sua caixinha vai estar igual. Você não leva nada dessa vida. Nada. E cada dia mais está na nossa fuça isso e a gente não percebe, né? A nossa essência, a nossa natureza é simples. São as pessoas que nos contagiam, Tati. Que nos emocionam, que mexem com a gente, que nos inspiram, não são coisas materiais. Claro que a gente se empolga com coisas materiais. Sim, aqueles 5 minutinhos do prazer na hora que você compra, né? Depois você já esquece, já quer outra coisa. Exatamente. E vai sempre buscando outra coisa, né? Exatamente. Tem um pensamento que não é meu, do Schopenhauer, que ele diz o seguinte, a vida é uma constante oscilação. Total. Entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando você tem, depois que você conquista, né? Acho que é muita aquela coisa também do homem, né? De caçar. Depois você caça, tá ali já, presa e tá tudo bem. Só que antigamente as pessoas comiam, né? Era sobrevivência. Hoje em dia você vai acumulando, né? Você vai, você caça, você tem, daí depois já perde a graça. Mas realmente o que te completa é o amor, é a gratitude, é tudo isso que você, né? Quando eu estava no hospital, naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu procurava tomar todo santo dia meu melhor remédio, a minha superdose diária. Não pensem que eram remédios, injeções, coisas químicas. Eram remédios energéticos, eram remédios espirituais. E que remédios eram esses? Os cartazes dos meus pais, as cartas que eu li, relia, transformava aquilo numa Bíblia. As fitas cassete que eu recebia da turma. Também, dos amigos, né? Eu transformava, e a turma toda do hospital me passando uma energia incrível, eu transformava isso num pensamento só. O único pensamento que eu queria era sair dali para dar um beijo e um abraço nas pessoas que eu mais amava. Era isso que eu queria. Era essa sua... Então, enfim. E não tinha nenhuma namorada, assim, que você ficava pensando assim, olha... Tem alguém me esperando lá fora, né? Não tinha, assim, uma namorada, mas... Porque isso é bom, o amor é bom também nessas horas, né? Mas não, sua mãe, né, com a luz, exatamente, com a energia do sol, muito engraçado, que são pequenas coisas, né? Pequenas coisas que você vai somando, você fala, cara, a gente tem que saber agradecer o óbvio, que são as coisas simples que acontecem com a gente no nosso dia a dia, só que passa batido.
A gente deixa de agradecer certas coisas mínimas. Pô, cumprimentar aquele cara do Uber, conversar com ele, que você andou nele. Não dá o valor para a enfermeira que te atende no hospital, médico. Às vezes a gente, né, nem dá valor. Aquela pessoa que dá o carinho, tá ali como enfermeira, todo dia indo lá, né? Exato. Chegando no lugar que a gente não dá, né? Vou te falar, o dia a dia corrido, a gente pensa... As pessoas pensam muito no próprio umbigo, só quando passam alguma coisa, começam a dar valor, né? E outra coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa sempre de trabalhar em equipe. Só teve uma família maravilhosa, né? Mas... Então, isso é foi fundamental. muito... Mas assim, vamos lá, fazer um bate-bola aqui pra gente terminar. Porque a gente vai ficar aqui 3 dias. Vou te contar mais um caso. Conta. Você vê que a vida são sucessões de coisas que a gente às vezes não dá conta, mas eu recebi um telefonema. Eu falo às vezes, dependendo do tema da palestra, porque dependendo do briefing da empresa, eu posso falar sobre outras coisas, sobre legado de vida, que é uma coisa importante, sentido e propósito da vida, que eu falo, muito inspirado na querida Ana Beatriz Barbosa, que é minha conterrânea, uma grande psiquiatra. Maravilhosa. E às vezes eu comento rápido sobre o destino, 2 pontos distintos, aquelas pessoas que acreditam que já nasceram com o destino traçado, que eu respeito, tudo bem, mas que aquelas pessoas ficam em casa esperando as coisas caírem no colinho, porque o destino já está traçado. Eu jogo no outro time, são as pessoas que podem mudar o destino a qualquer momento, através das suas atitudes, através das suas reações. Eu recebi um telefonema 1 mês antes da pandemia, fevereiro de 2020. Ricardo, quem está falando aqui é seu xará, eu também me chamo Ricardo. Cara, há muito tempo que eu queria falar com você, eu moro em São Francisco, Estados Unidos, eu sou paulistano, da capital, e eu queria falar uma coisa para você que aconteceu no seu acidente, que eu tenho certeza que você não sabe. Eu falei, xará, não é possível. Depois de tanto tempo. Me conta então essa novidade. Eu conheci 2 pessoas que iam embarcar no seu voo, na última hora não puderam. Eu falei, mas como? Eles estavam na ponte aérea, porque o voo internacional partia do Rio. Ah, entendi. São Paulo-Rio, você pegava a ponte aérea, e esses caras chegaram atrasados na ponte aérea. E não embarcaram. E o cara da Varig pegou a passagem internacional dele e falou, olha, eu sinto muito, mas esse voo Rio, Paris, Londres, vocês não vão poder pegar, que vocês vão chegar lá atrasados. Mas eu estou vendo aqui na passagem de vocês que vocês não vão para Londres, vocês vão fazer uma escala em Paris e dali vocês vão pegar outro avião da Varig para ir para Roma. E como a Varig tinha vários voos internacionais que saíam à noite, ele falou assim, eu posso recolocar vocês num voo que vai sair daqui a algumas horas, vai dar tempo de você pegar a próxima ponte aérea, e até melhor para você, vai fazer Rio, Madrid, deixa vocês em Roma. Beleza? Os caras falaram, pô, beleza, melhor ainda, né? Eu falei, xará, não estou acreditando. Ele falou, pois é. Acontece que essas 2 pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim e colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Ah, vai, arrepiei. E eu falei, xará, ainda tem mais um detalhe. O avião estava lotado e do meu lado tinham 2 lugares vagos. E esses lugares eram da sua tia e da sua mãe. Não. Se a sua mãe estivesse viajando do meu lado, grávida, classe econômica, apertada, na hora que começou aquela fumaçazinha e que eu tive o ímpeto de sair imediatamente, talvez por não importuná-la, eu ficasse igual às outras pessoas que ficaram sentadas. Você tinha 2 lugares vazios do seu lado, que loucura. Aí, se a sua mãe... Eu não sairia, e talvez não, com certeza eu não estaria aqui para contar essa história, e nem você, xará, que você estava na barriga da mãe. E aí eu faço essa pergunta para você, Tati. Posso fazer? Claro. Isso é o destino? Isso é o acaso? Ou isso é uma força divina? O que é isso? Acho que são os 3 juntos. Eu que acredito em tudo, você perguntar para a pessoa errada, mas na minha opinião existe o nosso destino, mas existe a nossa força de viver, nosso comportamento, entendeu? Porque às vezes você vem para cá e você não consegue seguir seu destino pelas suas atitudes. Exato. Né? Escolher o bem e o mal, né? Eu acredito em tudo. E você? Os 3. Os 3, mas com um peso bem maior numa força divina. Força divina.
Não é óbvio, mas é que a força divina que para mim, que né, nos trazem aqui. Aliás, só acontecem as coisas com a força divina. Eu digo para você sempre, eu digo para as pessoas que eu estou no lucro e no crédito da vida há muitos anos. O cara lá de cima falou, olha, esse cara ainda tem uma missão, um propósito de vida para... eu acho, na verdade, que tudo isso aconteceu com você, né? Essa era a sua missão. Não acho que, né, que ele te deu a segunda chance. Eu acho que, na verdade, a sua missão era essa. Você está aqui falando para todo mundo, né? Só que você é um cara do bem, você é um cara que eu falei que não teve... Que é um cara que a cuca não ficou encanada, entendeu? Que eu acho que é isso também que as pessoas têm que entender. Você levou isso muito leve. Você não culpou Deus que você ficou queimado, você não culpou... Não, de forma nenhuma. Você nunca... Então isso já, né, eu acho que você conseguiu levar bem para poder cumprir o seu destino, que foi quase depois de 40 anos, né, para começar a exatamente ser cumprido, né? Então eu acredito nisso, mas eu acredito também que é o jeito que você é, entendeu? Porque, isso que eu tô falando, tem tanta gente que tem medo de avião, e você, depois de 1 ano, você foi fazer a mesma rota. Com esse amigo meu. E daí quando alguém, acho que muita gente que vê sua palestra, que tem medo, te pergunta, mas o que você faz para não ter medo de avião? Depois de tudo. Cara, é muito pessoal, é muito eu. Não dá para, não tem muita explicação. Não tem, né? Não tem. Acho que então tudo é mais psicológico. Por isso que uma boa terapia, tem essas terapias só para quem tem medo de avião, né? Tem, porque claro. É uma coisa que não dá para explicar, né? Que só não tem que explicar. Claro. Mas você mexeu o avião, você já segura, né? Começa a mexer. Eu peguei um avião vindo de Salvador, começou a ter uma turbulência, começou muita chuva, eu comecei a segurar. As pessoas ficam assim. Começam a rezar. Dá tempo, né? Exatamente. Quando não acontece nada, dá tempo, né? Dá tempo. Quando cai, é o que você falou, as pessoas já desmaiam, graças a Deus. Exatamente. Né? Mas eu vou te fazer um bate-bola. Pois não. Ricardo por Ricardo. Eu por mim? Você pode me dar adjetivos da sua pessoa. Eu sou uma pessoa super simples, sempre fui, sempre pensei de uma forma bem... Gosto de ajudar muito as pessoas, ser grato à vida, agradecer todos os dias. Positivo. Eu digo sempre o seguinte, eu vou resumir então. Eu tenho uma receita de bolo. Qual? Eu não sei fazer bolo, mas é o meu bolo imaginário. É um bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. É verdade. Aliás, quem já leu O Antifrágil do Taleb, é maravilhoso o livro, dessa grossura assim, vale a pena. E os ingredientes para fazer esse bolo imaginário, você não acredita o quanto isso me ajuda no dia a dia a refletir, a colocar em prática determinadas coisas. E eu gostaria de passar essa receita para as pessoas, que o primeiro ingrediente para mim, nós já comentamos sobre isso, o mais importante que eu vejo é de não se vitimizar. Eu vou daqui a pouquinho entrar mais no assunto. O segundo é o otimismo. Não estou falando para você ser aquele otimista. Não é isso. Você tem um pouquinho de otimismo, que esse otimismo dê para colocar na colher de sopa e jogar ali na batedeira para fazer o bolo. Já valeu. O terceiro, por incrível que pareça, é o bom humor. Eu aprendi a ter esse bom humor, você não vai acreditar como. Lá no CTI, na UTI, com os enfermeiros que cuidavam de mim em dupla. Tá vendo? Esses caras chegavam para mim com um bom humor todos os dias e com uma energia. Eu falava assim, caramba, como é que esses caras conseguem isso? Estão num ambiente hostil, pesado, que é uma UTI. Como é que esses caras chegam assim com esse bom humor, essa energia? Eu comecei a cultivar isso desde aquela época e permanece aqui dentro de mim até hoje. Você pode escrever, eu digo isso sempre, o bom humor renova a esperança. Verdade. Quarto, a empatia, aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas, aquele olhar, aquele toque, aquele abraço, aquele afeto. Fazer para receber. Não, de se colocar verdadeiramente no lugar da pessoa, de ter compaixão. Compaixão. Quinto, autoconfiança. Meu amigo, acredite em você, acredite que você é capaz, acredite nas suas crenças. E aí você tira esse bolo imaginário do forno, fofinho, cheiroso, saboroso, você coloca ainda uma canelinha que eu digo de ousadia.
Nós temos que ser ousados. Pensar além, não, né? Ousadia para a gente criar, para a gente empreender as nossas ideias e de ir lá a fundo. E aí, voltando ao não se vitimizar, que eu digo para você, é o que eu já falei antes. Meu amigo, para de achar que o mundo está contra você. Para de dizer que você não tem tempo para nada. Para de ficar chorando pelos cantos. Reclamando. Eu digo sempre aquela musiquinha, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas levanta, cara, e não fica parado que nem uma mala, não. Levanta e segue em frente. Tem uma palavra-chave que eu acho que na nossa vida a gente tem que ter isso. Qual? Evolução. A gente está sempre evoluindo, que é o pilar principal do nosso sentido, propósito da vida. Concordo. Para a gente evoluir, nós temos que sair da zona de conforto, que é o que eu digo sempre que a zona de conforto é um apelido bonitinho que deram para preguiça. É verdade. A gente tem que sair e usar outros circuitos, como diz a querida Ana Beatriz, outros circuitos que estão no nosso cérebro que são pouco utilizados. Que circuitos são esses? Empatia, gentileza, gratidão, satisfação, generosidade, solidariedade. Só coisas boas. Não, mas as pessoas falam muito sobre essas virtudes. Mas não fazem. Mas não fazem, não praticam. Não fazem. E o querido Rubem Alves, que eu adorava, um grande escritor, morou muito tempo em Campinas, o Rubens dizia o seguinte, eu digo isso sempre nas palestras, milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações, Tati, acontecem quando nós temos que passar pelas dificuldades, pelas pressões, pelo sufoco, e aí sim nos transformarmos numa belíssima pipoca. Grande Rubem Alves. E um belo crescimento, né? É isso aí. A gente aprende na dor, né? Dor. A dor. Né? Muito mais que no amor. Aliás, não conheço ninguém que... Eu conheço, assim, mais gente que... É o que você falou, né? Passar pelo foguinho ali da pipoca. Isso assim, acho que configura total que a evolução vem daí. Crescimento, né? E eu também acho uma coisa muito interessante mentalizar o que você quer. Assim, ser positivo, né? Digamos assim. Exato. É acreditar, porque às vezes você fala, não vai conseguir nunca chegar lá. Bom, tá bom, esse daí não vai chegar nunca, mas eu que tô sonhando com a minha coisa mais louca, vou conseguir chegar, né? O positivo que é o sinônimo de otimismo, de você botar naquela colherzinha de sopa aquele otimismozinho ali que vai funcionar. Adorei esse bolo. E a última pergunta, o que você ainda não fez que você tem vontade de fazer? Pode até ser uma viagem, tá, gente? O que você ainda não fez? Eu sei que já escreveu, o livro já vai sair, tô louca para comprar, já que eu já sei de tudo. O que eu gostaria de fazer, que a gente está até vendo também... Filme? O pessoal quer fazer um episódio... Gente, série. Netflix! O pessoal quer fazer isso comigo, quer fazer esses documentários, um filme, eu não sei como, um longa. Nossa! E a gente já está mexendo que alguém assistir, isso é maravilhoso! Isso seria para mim, e continuar com essas minhas palestras. Acho que você pode me chamar para ser atriz, eu sou formada em artes cênicas. Eu posso ser tá aqui no livro, a filha do indiano. A Rita. Põe uma peruca preta, você não acha que vai ficar legal? Claro. Porque aqui no livro tem uma carta. Verdade. Você não esquece de me chamar? Tá bom. Ele recebeu uma carta depois do primeiro-ministro da Índia, não foi isso? Era o embaixador da Índia no Brasil, o pai dela. Mandou, ela estava, a filha estava, e a carta é linda. Conversei muito com ela durante o Ele conversou muito com ela durante o voo, e daí no final... Ela tinha 19, eu tinha 21 anos. E o pai escreveu uma carta linda para ele. Depois você mostra para o pessoal. O que estava escrito no final mesmo? Espero que ela tenha sido corajosa até o fim. Que lindo. Verdade. Olha, o que eu falaria também para você, e já vou deixar, já falei isso para minha família e quero que escreva na minha lápide, no meu túmulo, mas isso daqui a muitos e muitos anos. Você tem muita energia, você tem muito que contar. Quando eu for para o outro hemisfério da vida, para outra... Escreva no meu epitáfio o seguinte: aqui jazz, blues e rock and roll. E no baixo, aqui embaixo, eu. Que maravilhoso, amei. Posso falar? Amei sua energia. Você é uma pessoa, por isso que você está vivo. Obrigado. Com tanta... Ele é uma pessoa que ele emana energia, ele emana a vida. Agora eu entendo que você foi o único passageiro a sobreviver, além dos tripulantes. Você irradia a vida, energia, assim, dá para sentir, sabe? Obrigado. Te desejo muito sucesso agora com o livro
E agora, ó, tô te falando sério, seriado ou filme, Isso. quero participar. Pode, Tá pode ser a Grávida também, a mãe do Ricardo. Tá bom. Tá bom? Ok. Combinado. Gente, maior energia aqui esse pod. Foi muito especial, estou muito feliz. Eu queria pedir para vocês de casa se inscreverem, compartilharem essa matéria, esse pod, com tantas pessoas. Estamos aqui no YouTube, também pode escutar no Spotify. E quero dar um beijo para vocês até semana que vem. Beijo, gente. Tchau.